Bom, em relação às atividades para a próxima semana, vocês escreveram o projeto, algumas duplas acertaram de cara, colocaram todas as informações que eram necessárias na primeira versão, eu já autorizei para submeter hoje, outras duplas a gente ainda está trabalhando no projeto, na revisão do projeto, né, para vocês conseguirem encaminhar hoje até meia-noite. O SIGA, como eu já falei, ele voltou a funcionar, então vocês podem submeter pelo SIGA ou por e-mail, já que algumas pessoas já enviaram por e-mail, né? Só não submetam nos dois versões diferentes, que eu não vou saber qual corrigir. Esse projeto, ele embasa a coleta de dados para um resumo que vocês vão entregar na segunda-feira da semana que vem. Então, se vocês passaram a última semana preocupados, qual seria o tema, que dados iriam coletar, quais seriam as variáveis dependentes e independentes, desculpa, vocês agora, na próxima semana, vão passar a semana coletando dados e analisando esses dados, para que vocês consigam agora fazer o resumo com os resultados. Eu fiquei bem feliz pelo fato de vocês terem entendido como era a tarefa. Em alguns semestres anteriores eu tive um pouco de dificuldade com alguns alunos que não tinham compreendido que era um planejamento e agora é a execução. E vocês todos entenderam, foi bem mais fácil para mim. Eu espero que vocês tenham assistido todas as aulas gravadas, principalmente a aula 3, que é a aula que eu trago, faço um tutorial para vocês aprenderem a coletar as informações do SUS. Sem aquela aula, sem ter entendido aquela coleta, eu acho que não sairá um resumo. Algumas duplas, eu acredito que a maioria já pegou algumas informações de lá, porque eu cobrei também em relação aos períodos, porque vieram com propostas assim, por exemplo, de coletar dados de 2019. O DataSUS, ele não está sendo atualizado já faz uns 3 anos. Em algumas doenças já faz 4 anos que eles deixaram de atualizar. Esses governos mais atuais, do Temer para cá, bagunçou geral o sistema de informação de saúde brasileiro e atrasou muita coisa. Então, tem algumas doenças que são atualizadas, por exemplo, no DataSUS, a Covid é atualizada todos os dias, a gente pode pegar as informações, embora eles estejam fechando umas 10 horas da noite, mas a gente consegue pegar as informações que são reunidas, né, que são consolidadas. Quando vocês ouviram o termo consolidados, é disso que eles estão falando, eles reuniram as informações e publicam todos os dias. Então, tem várias informações, inclusive de número de internações, número de leitos, percentual de leitos de UTI ocupados e assim por diante. Outras informações, como estão mais atrasadas, e alguns projetos vieram com a proposta de trabalhar com dados mais recentes, então eu chamei atenção para voltar lá, dar uma olhada no DataSUS e ver até que momento existem os dados, né? Para a coleta de dados, trabalhar em cima daquela página que vai abrir em relação à doença que vocês escolheram e, naquela página, selecionar as variáveis dependentes e independentes para fazer esse cruzamento e ver a maioria das propostas de vocês seguiu mais ou menos uma linha que eu tinha colocado na aula, né? De relacionar a distribuição da doença com fatores socioeconômicos, de gênero, de idade, e escolher um lugar e um período. Então, nesse sentido, o desenho da pesquisa, né, o delineamento da pesquisa epidemiológica da maioria dos grupos está muito bem feito. Se vocês tiverem dúvidas durante a semana sobre essa coleta de dados, eu vou auxiliar, mas eu não vou entregar nada pronto. Eu não vou mandar nenhum link do lugar onde as informações estão e nem vou ajudar a selecionar as informações. Eu vou corrigir se vier errado e vou ensinar e buscar no lugar certo, mas não vou dar a resposta pronta. Então, é importante que vocês treinem bastante nesse DataSUS para vocês aprenderem onde as informações estão. E outra coisa que, além de aprender a trabalhar no DataSUS para fazer essa tarefa, que é a disciplina, é bem interessante o sistema, porque vocês têm as informações nas mãos. A gente ouve, às vezes, umas barbaridades em Alta Floresta. Não só em Alta Floresta, em qualquer lugar, mas eu uso como referência porque é onde nós conhecemos melhor. De pessoas que falam que dobrou o número de casos de dengue. A gente vai ver nos dados, não dobrou. Mesmo considerando que existe uma subnotificação alta, não dobrou. Então, vocês serão profissionais que poderão ter esses dados nas mãos. Quando alguém falar alguma coisa, ou quando alguém tiver com uma dúvida, será como está, né? Como está a distribuição, né, de acidentes, né, em Alta Floresta?
mais homens ou mais mulheres, ou, né, assim por diante. E como nós vamos voltar na aula de hoje, na parte de taxa de incidência e prevalência, que é o que nós não conseguimos finalizar lá na aula 2, porque eu tinha que acelerar para vocês poderem entregar o projeto e fazerem o resumo. Esses cálculos de taxa, eles são super importantes também, porque no DataSUS vocês podem coletar informações, por exemplo, para dar aula ou para fazer uma pesquisa, desculpa, e fazer uma comparação entre os municípios. Às vezes, vocês, alunos nos corredores, né, que as aulas vão voltar um dia a serem presenciais, e às vezes vocês estão nos corredores e falam assim, não, mas lá em Paranaíba tem muito mais casos de HIV positivo do que em Alta Floresta. Tá, ao invés de nós ficarmos só no, talvez, na especulação da informação, agora vocês têm em mãos um sistema que vocês podem buscar essas informações. E falar, talvez não seja lá em Paranaíba, tenha mais. E com isso a gente vai quebrando uma série de preconceitos que existem. Por exemplo, em relação ao Paranaíta, que eu citei, eu me lembro que na época que estava iniciando a construção da usina hidrelétrica, que chegou aquela quantidade enorme de trabalhadores para a cidade, causando caos bancário, né, inclusive em Alta Floresta, algumas coisas, caos em termos de prostituição e outras coisas que começaram a ter um outro comportamento, as pessoas diziam absurdos, e tudo era culpa das pessoas que trabalhavam nas usinas, né, dos usineiros. Quando está relacionado à saúde, à violência, dá para pegar os dados e dá para saber, será que mudou mesmo o quadro lá em Paranaíba? Dá um trabalhinho de um congresso lá, isso, por exemplo. Fazer um comparativo entre o antes e depois para ver o que mudou na cidade durante o período de construção da hidrelétrica. E essas são ideias que servem para a vida profissional de vocês, mas elas também servem para o dia a dia de hoje. Por exemplo, se vocês tiverem interesse em fazer uma seleção de mestrado e quiserem melhorar o currículo de vocês, não precisa sair de casa, os dados estão no computador, né? Estão na rede. Só coletar e analisar e dá para fazer umas publicações em grandes revistas, inclusive. Tendo uma boa pergunta e uma boa hipótese, dá para fazer muita coisa. E tem que ser novidade, né? Eu vi que vocês cederam, foram mais para as doenças mais comuns, né? Hanseníase e dengue, principalmente, mas tem algumas outras coisas que dá para avaliar no DataSUS, que são bem interessantes e não tão comentadas, como o trabalho infantil, por exemplo. Trabalho da mulher. Hoje começa um evento em Cáceres na área ambiental, que tem 2 trabalhos que saíram da disciplina de epidemiologia que vão ser apresentados nesse congresso, e um é sobre mortalidade de mulheres em idade fértil em Alta Floresta, ou seja, você pega às vezes uma informação, acrescenta alguma coisa, você já tem uma novidade, um tema que nunca foi abordado e que facilmente passa, né, num congresso ou numa revista. Eu sempre chamo a atenção de vocês, quando vocês vão fazer os trabalhos e vão escolher os temas, para pegar aquilo que é mais exótico, né, mais inusitado, que a ciência gosta do estranho, da estranheza. Encontra mais espaço para falar de assuntos quando você traz o que é estranho. Bom, em geral, finalizando essa parte dos projetos, eles estão bons. Eu espero que vocês comecem já a coleta de dados. Minha sugestão é que vocês façam tabelas. No DataSUS dá para baixar as tabelas, eu ensino isso lá na aula 3. Então, vocês baixam as tabelas no Excel e dá para vocês fazerem os comparativos, é o que a gente chama na academia de brincar com os dados, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, às vezes com a iniciação científica ou mesmo um TCC, brinca com os dados, vê o que eles dizem e que conclusões vocês tiram dali, de preferência que não sejam conclusões óbvias, né? Mas alguma coisa que aqueles dados dizem. E se ficarem em dúvida quando o resultado for muito trivial, meio óbvio, compare com outras regiões, que dá para ter uma noção, mesmo que seja só uma informação que ajude a escrever uma linha de conclusão. Resumo não é uma coisa fácil de fazer. Eu mandei para vocês, eu não mandei para vocês ainda as regras, né? Vou mandar as regras hoje no grupo. Ele não é uma coisa fácil de fazer, porque você precisa sintetizar vários aspectos extremamente importantes de um trabalho. Ele tem objetivo, tem metodologia, tem resultado, discussão e conclusão em poucas linhas. E síntese é uma tarefa que a gente sempre está aprendendo, né? Ainda mais nós, latino-americanos, que somos extremamente prolixos, né? Gostamos de falar.
Então, o resumo é um exercício para colocar ideias boas em pouco espaço. Eu já sei que eu já falei para vocês, mas se vocês quiserem depois, no final da disciplina, durante o ano, trabalharem com os dados e escreverem um artigo, eu estou disponível para ajudar, para continuar orientando vocês. E aí, durante a semana, na medida que vocês forem coletando os dados, se vocês tiverem dúvidas, podem falar comigo, eu respondo, e vou tentando ajudar vocês. É bom que me enviem, às vezes, os dados, né? Se tiver com muita dúvida, envie os dados para eu dar uma olhada. O que eu geralmente faço, quando eu pego o resumo, eu vou lá no DataSUS e dou uma conferida rápida sobre né, onde estão aqueles dados, se vocês, só para ver se vocês coletaram certinho, se não houve nenhum equívoco, alguma coisa assim. Em relação a tudo isso, ao projeto que vocês escreveram e a coleta de dados durante essa semana e a submissão na segunda-feira do resumo científico, vocês têm alguma dúvida? Não, professor, eu acho que vai ser mais. Boa noite, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Acho que vai ser mais mesmo as regras que a senhora vai passar depois. Ok, vou até anotar aqui. Mais alguma? Não? Então eu vou voltar lá na aula 2 e vou apresentar, fazer uma recapitulação rápida. Acho que não acredito que eu precise voltar muito atrás, porque agora as aulas são gravadas, né? Depois vocês podem voltar lá na gravação e vou apresentar para vocês alguns exercícios para vocês. Eu não vou responder os exercícios, porque vocês vão me enviar esses exercícios eu respondi no dia 25. Eu só vou explicar um pouco, ajudar a interpretar os exercícios, para vocês terem uma ideia de como é a interpretação. Vou compartilhar uma tela aqui. Então, aula 2. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Essa aqui é uma aula que eu já dei. Esse slide era um que eu perguntava para vocês o que era incidência e o que era prevalência. Eu trouxe ele de novo agora só para relembrar. Então, incidência é o acumulado de casos novos num determinado período. E prevalência é o acumulado de casos novos e antigos. E aí, eu falei de resfriado, HIV, AIDS, violência doméstica, sarampo, câncer de mama e suicídio, porque eu estava um pouco instigando vocês a pensarem o que poderia ser estudado como incidência ou como prevalência. Dá para estudar os dois, mas em alguns casos é mais comum estudar incidência e outros prevalência. Depois eu trouxe alguns exemplos sobre, tinha falado de o que era incidência e taxa de incidência, e aqui eu trouxe um exemplo sobre prevalência e taxa de prevalência. Deixa eu voltar lá no slide correspondente a esse, onde eu chamei atenção para a diferença entre estudar incidência e prevalência. Deixa eu achar ele. Lembram dessa aula? Sim. Lembra? Aqui. Taxa de incidência diferente de incidência. O que eu chamei atenção aqui? Eu coloquei 2 estudos. E, essencialmente, quando o estudo é nacional, que tem um bom plano amostral, ou seja, o delineamento da pesquisa foi feito com muito cuidado para que a amostra represente a população como um todo, toda a população brasileira, por exemplo, mas poderia ser toda a população de Mato Grosso, toda a população de Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta. Dá para fazer cálculo de taxa de incidência. Quando o estudo se restringe a um laboratório, a um bairro, alguma coisa assim, geralmente só se estuda incidência. A taxa de incidência, ela é apresentada assim, como está aqui, ó, 301,5 por 100 mil habitantes. Então, a taxa, ela é apresentada de acordo com o tamanho da população. E ela é calculada, deixa eu voltar um slide aqui, porque senão vocês vão ficar perdidos.
Ela é calculada, olha aqui, na parte inferior do slide, ó, esse estudo era um estudo de hanseníase em alta floresta. Então, no período estudado, foram notificados 319 casos de hanseníase, registrados no município de Alta Floresta, 138 na zona rural e 281 na zona urbana. Então, nós pegamos, para calcular aqui, taxa de incidência, 319, que foi o número de casos, dividimos pela população de Alta Floresta no ano em que o estudo foi realizado, pegamos esse dado de população lá no IBGE 2010 e subtraímos quem já estava doente. Porque quem já está doente não faz parte do grupo de risco. Quando a gente coloca aqui o tamanho da população, a gente está colocando o tamanho da população que está em risco. E fizemos vezes 1.000, porque nós tínhamos definido que apresentaríamos esses resultados por 1.000 habitantes. Então, o resultado foi 6,53 casos por 1.000 habitantes. Isso é taxa de incidência. A gente conseguiu calcular a taxa porque o estudo era um estudo ecológico e a amostra permitiu que se estendesse para toda a população o resultado. Não se ficou preso ao resultado em um laboratório ou um bairro. Não pode fazer um estudo em um bairro de Alta Floresta e falar que a Alta Floresta toda tem aquele resultado que se encontrou no bairro. Não dá para sair generalizando, assim. Para fazer um estudo sobre Alta Floresta, é preciso incluir todos os bairros e populações de diferentes cidades e todos os bairros. Tem alguém chamando aqui, só um pouquinho, porque tem pessoas que precisam de autorização para entrar. Pronto. Voltou a tela? Sim, voltou. Está no mesmo lugar. Ótimo, obrigada. E aí, então, eu estava nesse slide aqui, falando de que a epidemiologia é confusa e que existe diferença entre taxa de incidência e incidência. De novo, vou chamar a atenção, se eu abrir tudo que tem nesse slide. Então, o primeiro exemplo era tendência da incidência de dengue no Brasil 2002-2018. A 2012. Isso é um estudo nacional, de representatividade nacional. Então, ele permite um cálculo de taxa de incidência. O estudo na parte inferior, ele é a associação entre a obesidade central e a incidência de doenças e fatores de risco cardiovascular, e é um estudo que foi feito em um laboratório, um ambulatório de uma universidade. Então, os resultados, eles não representam a população nem da universidade, porque dentro desse ambulatório só são cadastradas as pessoas que provavelmente já têm um problema de saúde, e por isso que elas vão para lá. Então, nesse caso, prefere-se o cálculo de incidência e o resultado é dado como frequência relativa, ou seja, em termos percentuais. Por isso que aqui, 70% obeso e 38% hipertensos. Quando nós chegarmos nos exercícios lá na frente, que vocês vão resolver, alguns exercícios, eles pedem para vocês calcularem taxa de incidência. E outros exercícios pedem para vocês calcularem incidência. Então, é necessário que vocês tenham atenção nesse detalhe aqui. Quando que vocês vão apresentar por 10.000 habitantes, 100.000, 1 milhão de habitantes, como vocês escolherem, e quando vocês vão apresentar em termos percentuais. Esse é um cuidado que vocês vão ter que ter lá no exercício. Lembrando que, falando de prevalência, já falei, mas vou falar de novo. Prevalência é o total de casos, incidência são os casos novos. Aqui tem o gráfico, né? Como se calcula, por exemplo, taxa de prevalência. Então, o número de casos existentes no lugar e no tempo, vezes 10 elevado a n. N é o valor que vocês vão escolher. Se 3, se 4, se 5, se 6, de acordo com o tamanho da população. Isso tem muito a ver com a doença que você está estudando. Você não vai usar um número aqui muito alto quando a doença tem uma incidência ou uma prevalência baixa. E dividido pelo total de indivíduos da população do mesmo lugar e no mesmo tempo. É simples a forma. Dá até para fazer com regra de 3. E assim se calcula a taxa de prevalência. Aqui eu usei um outro exemplo desse estudo de incidência e prevalência, né, que mostrava as duas coisas, de esclerose sistêmica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nos resultados, o artigo apresentava a taxa de incidência de 2014, que era 11,9 por 1 milhão de habitantes, e a prevalência, que era 105,6 por 1 milhão de habitantes. Essa prevalência, a incidência está incluída.
porque incidências são só casos novos, prevalências são casos novos e antigos. Aqui eu fiz algumas comparações que ajudam a compreender, vocês podem voltar lá na aula que eu já dei. Aqui eu falei da diferença entre prevalência e taxa de prevalência, eu trouxe um estudo de uma aluna que eu orientei o TCC, a Juscelia, que é agente de saúde, e fez um levantamento no bairro dela, no setor onde ela atua, e levantou dados de toda a população. Então, é permitido fazer taxa de prevalência, porque ela vai pegar esses resultados e vai falar assim, olha, lá no PSF4, na microárea abrangida por ele, a saúde da população é assim, 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 assim. Ela levantou os dados de toda a população, não tem como negar. Então, dá para fazer cálculo de taxa de prevalência. Esse segundo exemplo é de um estudo que nós fizemos na disciplina de epidemiologia, que eles estudaram hábitos alimentares como fatores de risco para doenças crônicas, lá na comunidade Del Rey. Eles fizeram uma amostragem tipo não probabilística, ou seja, não definiram qual eram as casas prováveis que seriam incluídas na pesquisa. Então, eles foram de um lado da rua, entrevistaram todas as pessoas, e depois foram na rua seguinte entrevistar todas as pessoas também só de um lado da rua. Ou seja, não teve nenhum planejamento prévio, simplesmente chegou em campo e definiu, eu vou pesquisar todas essas pessoas aqui. Aí foi em outro lugar, eu vou pesquisar todas essas aqui. Dá para conhecer a saúde de uma população, só que não dá para generalizar os resultados, porque não teve um planejamento prévio. Nesse caso, não se calcula a taxa de prevalência, porque como não pode generalizar os resultados, não pode calcular a taxa. E aí calcula só a prevalência. Então, os resultados são só em termos percentuais. Depois, eu trouxe algumas outras taxas, os cálculos, foi isso que eu falei na aula passada, na aula 3, não, na aula 4, e falei de como é o cálculo da taxa de mortalidade, da taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, taxa de letalidade. É importante aqui a diferença entre taxa de mortalidade e taxa de letalidade, porque letalidade também está relacionada à morte, né? A óbitos. Taxa de mortalidade, deixa eu voltar um slide. Aqui, o primeiro, é o número de casos de óbitos por uma doença dividido pela população, vezes 10 elevado a n. Então, um exemplo aqui é o comportamento epidemiológico da malária em Mato Grosso, 9,2 óbitos por 100 mil habitantes em 1990. Então, se dividiu a quantidade de pessoas que morreram pelo número da população total. Letalidade é diferente, olha aqui embaixo. É o número de mortes de uma doença dividido pelo número de doentes pela doença, vezes 100. Sempre quando é vezes 100, o resultado é em percentual. Aqui está a confusão da epidemiologia, embora o nome seja taxa. A Covid tem sido calculada assim. A gente pode pegar os dados de Alta Floresta e pegar o número de pessoas que morreram, dividir pelo número de pessoas que adoeceram por Covid e fazer vezes 100, que a gente tem a taxa de letalidade da Covid em Alta Floresta. Professora, no caso, se eu fizer o número de pessoas que morreram pelo número de pessoas que contraíram, incluiria também esse valor de pessoas que já morreram, que no caso elas contraíram, né? Sim, é o número total. No caso, esse número total aí seria como se fosse o valor de prevalência da doença. Só para ficar entendível. Todos os casos. É a ocorrência, que você está falando em números, né? Ah, entendi. Aí é ocorrência. São os dados absolutos. É isso mesmo. Eu até usei o exemplo aqui de letalidade por queda em idosos no Brasil. Então, 4,5%, porque aqui é vezes 100, de óbitos entre idosos que sofreram quedas em janeiro a novembro, né, de anos diferentes. O que é importante aqui é que se calculou o número de idosos que foram a óbito de acordo com o número de idosos que sofreram queda. Isso é taxa de letalidade. Se fosse taxa de mortalidade, seria o número de idosos que foram a óbito dividido pelo número de idosos daquele lugar naquele período. Aí seria taxa de mortalidade. Não, mortalidade é dividido pelo total. E letalidade é dividido pelo total de doentes, pela mesma doença que você está estudando no mesmo lugar, no mesmo período. Então, eu falei um pouco com vocês sobre razão do número de leitos hospitalares. Isso aqui também foi um cálculo importante agora durante a Covid, para saber se tinha leitos suficientes, tanto que houve pressão para ter leitos de UTI destinados à Covid em Alta Floresta, justamente por causa dessa carência de leitos, né, e das dificuldades relacionadas à distância dos outros centros. A proporção de partos cesáreos, que é outro estudo que dá para fazer bem interessante, ficou uma crítica enorme, né? Por que tem tantos partos cesáreos no Brasil? Alta Floresta é um dos municípios
acredito que tem mais partos cesáreos em Mato Grosso, em termos percentuais. Esse aqui também é vezes 100, então os dados são apresentados em porcentagem. Fiz um levantamento rápido uma vez, teve um ano que 95% dos partos de Alta Floresta foram cesáreos, eu fiquei impressionada. E aí vem os exercícios. Vocês já receberam esse slide, hoje eu tirei do arquivo um slide que era um exercício sobre a Covid em Alta Floresta. Ele estava com uns probleminhas, aquele exercício, eu excluí ele. Então, aqui para vocês terem uma ideia como são os exercícios que vocês vão resolver. Não adianta copiar do colega, porque senão perde a disciplina, né? O objetivo é aprender. Então, um estudo sobre a incidência de lesões em praticantes de corrida de rua no município de Criciúma, Santa Catarina, incluiu 88 corredores voluntários, dos quais 9 haviam lesionado um dos joelhos no último ano e 60 se queixavam de dor na região lombar. Com base nessas informações, apresente a incidência, não é taxa de incidência. Então, a incidência é o percentual. Então, o percentual de lesões de joelho na população investigada. Muito fácil, gente. Isso aqui é mamão com açúcar. Se for 88 no total, 9 lesionaram, faz o cálculo de percentual, você tem a incidência. Queixas de dor na região lombar, mesma coisa. Se foram 60 de 88, faz o cálculo, você tem a incidência. Por que não é um exercício que cobra taxa de incidência? Porque não é um estudo que dá para generalizar os resultados às demais populações ou a outros lugares. É um estudo bem pontual. E ele mostra, eu não peguei esse exercício pronto em algum lugar, eu elaborei ele. E eu elaborei ele com base em artigos. Ele, como todos os outros, com base em artigos que eu li. Esses artigos mostram o quanto é fácil fazer um estudo na área de epidemiologia e publicar. Eles fizeram entrevistas, né, com praticantes de corrida, com os corredores voluntários, e perguntaram, no último ano, você lesionou algum joelho? No último ano, você teve queixas de dor na lombar? Sim ou não? Pronto, categorizou, fez uma tabela, analisou e publicou o artigo. Licença, professora. Fique à vontade. Eu tô com uma dúvida. É que a senhora disse que, por exemplo, eles foram entrevistaram, certo? Nós sabemos que quando tratamos em outra área, que são as etnociências, a gente precisa, por exemplo, de comitê de ética e tudo mais. No caso de estudos voltados para a área da saúde, que nós façamos entrevistas com populações ou determinado grupo, precisamos de alguma autorização especial? Se a senhora já explicou isso, eu peço perdão, que eu posso ter deixado passar. Gustavo, eu acho que eu não falei. Precisa sim, todas as pesquisas na área de epidemiologia precisam de comitê de ética, exceto essas que vocês estão fazendo com bancos de dados. Quando é que a gente precisa de aprovação de comitê de ética? Qualquer tipo de pesquisa que tenha entrevista, aplicação de questionários, precisa, quando você vai à casa da pessoa. Se você faz uma pesquisa que você para lá na Avenida Central com um formulário na mão e para uma pessoa e faz uma pergunta, ali você não precisa de comitê de ética. Você não está invadindo o espaço daquela pessoa. Mas tem a ver também com o que você está perguntando, porque se você for perguntar, por exemplo, sobre aborto, lá em frente ao Banco do Brasil, você não pode fazer essa pesquisa sem ter aprovação de comitê de ética, porque você não pode agredir ou causar qualquer dano à pessoa que você inclui na pesquisa. Também não pode divulgar nomes, não pode divulgar fotografias sem autorização, mesmo passando pelo comitê de ética. E o que a gente orienta é que sempre tenha um termo de livre consentimento, que é lido para as pessoas que vão fazer parte da pesquisa antes de começar a fazer as perguntas. Tipo, você está ciente de que esses dados serão usados para a ciência, nós nos comprometemos que esses dados não serão divulgados, seu nome não será divulgado, sua fotografia não será divulgada. Então, é como se fosse um contrato, né? Na forma de termo que a gente faz ali no início. Essas aprovações do Comitê de Ética, nós já vimos isso como um problemão, ou não vimos mais hoje. Se tornou algo bem mais simples para nós hoje. O que nós fazemos? Nós temos inclusive finalizou agora, nós tínhamos um projeto que a gente coloca temas guarda-chuva dentro do projeto. Então, aquele estudo que eu mostrei o exemplo, que foi executado lá na comunidade Del Rey, é que lá tem aprovação de comitê de ética. E como é que por que ele tem essa aprovação? Porque ele faz parte de projetos.
Então, nós aprovamos projetos que submetemos ao comitê de ética e os trabalhos dos alunos ficam incluídos dentro desses projetos. Então, são projetos bem abrangentes e a gente consegue incluir bastante coisa. Inclusive, nós temos aprovação de comitê de ética até setembro de 2021, para estudos que ainda podem ser incluídos nesse mesmo parecer do comitê de ética, ou seja, usando o mesmo número de protocolo do comitê de ética. Legal. Então já dá para elaborar alguns estudos a mais, né? Dá. E eles são, para vocês terem uma ideia, o que é o projeto? É um projeto sobre transição nutricional na área rural de Paranaíta, Carlinda e Alta Floresta. Então, dá para estudar obesidade, doenças associadas, tipo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, e dá para estudar alimentação também, se eles consomem alimentos que eles produzem, ou se eles compram os alimentos, o que consome em termos calóricos, o que consome em termos nutricionais, o que consumia e o que passou a consumir ao longo do tempo. Dá para fazer, elaborar entrevistas e questionários nesse sentido tranquilamente, e coletar os dados até setembro está autorizado para coletar. Depois disso, a gente vai ter que submeter um novo ao comitê de ética. Se tiver interesse, é só me procurar. Só para a gente ter uma ideia nesse segundo exercício, para vocês verem mais ou menos como eu organizei eles, né? É um estudo sobre a oferta de serviços pela atenção básica e detecção de incidência de tuberculose no Brasil, que incluiu dados de 2012 e 2014, encontrou 202.092 casos novos de tuberculose no país. Com base nessas informações, apresente a taxa de incidência da doença no país. Para obter o número de habitantes do país, pesquise dados do Censo Demográfico de 2010. Muito fácil encontrar no Google. Escreve Censo Demográfico 2010 e vocês vão encontrar qual era a população do país naquele momento para vocês usarem na fórmula. Então, aqui, a pergunta é sobre taxa de incidência. Então, vocês vão fazer um cálculo por 10 mil habitantes, por 100 mil habitantes, vocês vão escolher. Esses dois exercícios são os que eu vou ler para vocês, os outros eu vou deixar com surpresa, senão eu vou dando muitas dicas, porque quando eu falo, ó, esses dois eu praticamente já respondi eles. Então, eu não vou ler os outros, vou deixar para vocês lerem. Lembrando de uma coisa, os resumos de vocês, eles vão vir com cálculo de taxa de incidência e de prevalência para a doença que vocês escolherem. Por que vocês podem fazer cálculo de taxa? Porque vocês estão usando dados nacionais, que são dados que são relatados diariamente no sistema de saúde. Qualquer doença dessas que vocês escolheram nos projetos de vocês, elas são de doenças de notificação compulsória, ou seja, obrigatória no sistema de saúde. Então, vocês vão ter que calcular e apresentar no resumo de vocês a taxa. Se estiverem estudando incidência, incidência, se estiverem estudando prevalência, prevalência. Então, aprender a fazer esse cálculo, assistindo essa aula de novo, ou pegando esse resumo que eu fiz hoje, e resolvendo esses exercícios, é essencial para poder também fazer esse cálculo no resumo científico de vocês. Só para vocês conhecerem, segue o exercício 3, o 4, que é um pouco mais complexo, 5, um pouquinho mais complexo ainda, e o 6 é mais simples, e eu tirei o 7, que era de Alta Floresta, porque ele estava com problemas. Aqui tem todas as referências bibliográficas, então, esses artigos que são citados aqui nos exercícios, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, tá aqui a referência, pode buscar ele no Google e dar uma lida nele. Dúvidas? Só na hora de fazer o exercício, professora. No momento tá ok, professora. A senhora vai encaminhar esses exercícios hoje, amanhã? Esses exercícios estão com vocês desde a segunda-feira da semana passada. Estão na aula 2. Ah, verdade, tá no slide, né? No slide, exatamente. Eu disponibilizei no slide. E aí, dia 25, vocês vão entregá-los individualmente, uma tarefa individual. Eu quero conversar com vocês. Diga. Professora, sobre o resumo, a professora vai passar certinho, como a professora vai querer? Sim, sim, sim. Agora, terminando nossa aula, eu já mando lá no grupo. Só vou encaminhar do semestre passado, é a mesma lógica, a mesma ordem, a mesma organização. Aí eu encaminho para vocês. No projeto, eu cobrei que vocês colocassem
variáveis, dependentes e independentes, certo? No resumo, eu vou cobrar que vocês coloquem ou taxa de incidência ou taxa de prevalência, ou as duas, de acordo com como vocês desenharam o projeto de vocês, a pesquisa de vocês. E eu vou orientando ao longo da semana. Eu quero comentar com vocês algumas outras coisas sobre as próximas aulas. Na próxima semana, vocês vão entregar o resumo e nós vamos entrar com uma outra atividade. Nós teremos 2 segunda-feiras, que provavelmente vão se tornar com uma palestra sobre a vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária do SUS, que é uma das palestras, e a outra é sobre o histórico e a organização do SUS. A pessoa que faz as palestras com a gente, que fez no semestre passado, é a Flávia, e ela assumiu, se eu não me engano, é ela, eu conversei hoje com algumas pessoas, tenho quase certeza que vai ser ela que vai assumir a gestão da Covid em Alta Floresta, no lugar do Sidney Leal, que saiu de exoneração hoje na prefeitura. Então, está mudando todo o quadro da vigilância epidemiológica em Alta Floresta, mudando todas as diretrizes, muitas coisas diferentes vindo com essa nova gestão, um pouco preocupantes, inclusive, e talvez eu não consiga, então, a Flávia. Eu não quis conversar com o Sidney hoje, porque ele é outra pessoa que seria bem interessante trazer para ter uma conversa, só que como ele pediu exoneração hoje, eu falei, não, deixa ele descansar um pouquinho, né? Amanhã eu converso com ele, e vou ver se eu consigo uma conversa com ele para a gente falar sobre a organização histórica do SUS. Eles são formados em enfermagem, e no curso de enfermeiro eles aprendem, se estuda muito o SUS. Se eu não conseguir com eles, eu tenho uma terceira pessoa em Alta Floresta com quem eu posso conversar, e se não, tem pessoas do curso de enfermagem de Cáceres que eu posso convidar também. Então, pessoas para isso não vão faltar. O que pode faltar são pessoas para a vigilância, informações sobre a vigilância, mas eu vou encontrar uma alternativa. Eu passei a tarde hoje agora ouvindo um podcast sobre o SUS e a organização do SUS. Vou compartilhar com vocês o link, é bem interessante, porque é uma aluna de medicina que discute, traz informações. Então, tem uma linguagem bem básica, assim, bem simples e fácil de compreender, e é até gostoso de ouvir. Eu encontrei uns 2, 3 errinhos, mas eles não comprometem o podcast, então não tem problema. Vou compartilhar com vocês o link, vocês podem ouvir e vai ajudar. O que vocês vão fazer com essas informações dessas 2 atividades? Vocês vão escrever resenhas. E eu criei um modelo de uma resenha de palestra. Porque não é muito comum, né? Não sei, eu acredito que vocês não tenham feito resenha de palestra durante o curso de vocês. Geralmente é de filme ou de livro, alguma coisa assim, né? Então, eu criei um modelinho de uma resenha de palestra, vamos enviar para vocês. Esse podcast que eu vou enviar para vocês o link, vocês podem incluir na resenha da palestra sobre o SUS. E eu já adianto que resenha é algo muito particular, muito pessoal, e eu gosto da crítica. Não crítica às pessoas, porque nós não estamos questionando quem está falando conosco, mas crítica ao conteúdo. E a crítica, ela é mais interessante ainda quando ela vem com um elogio. Então, pontos positivos e negativos são bem interessantes de serem apontados, e vocês podem escrever na primeira pessoa. Eu, Marla, considero que, e aí, que ou concordo com tal aspecto, ou não concordo, então se posicionar. Resenha serve para isso, para que você se posicione em relação ao conteúdo e apresentem até sugestões. Poderia ser melhor, ter sido melhor, poderia ter abordado isso, isso e aquilo, tá? O podcast auxilia na avaliação do que a gente vai ter de palestra. Não é obrigatório ouvir o podcast, vai ser obrigatório participar da palestra. Mas ele auxilia, então eu vou mandar, e se vocês quiserem ouvir, eu gosto muito de podcast, eu ouço muito, praticamente todo dia, às vezes eu pego séries completas de dias que eu fico ouvindo mesmo, tem um sobre o Darwin, inclusive, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês, conta toda a história da vida dele, é muito legal, instigante, e o podcast é bom, uma coisa que eu sempre falo, que você coloca o celular no bolso, vai lavar louça, vai cozinhar, vai lavar roupa, vai fazer as suas coisas, e tá ouvindo. Ou na hora de dormir, né, você cochila um pouco, depois volta, e é legal que se aprende muito com isso. Eu não sei se quem não tem assinatura do Spotify vai conseguir abrir, mas aí pelo título vocês conseguem encontrar, porque existem vários outros canais em que esses podcasts estão disponíveis. Para quem não sabe o que é um podcast, que é algo novo,
Podcast é uma emissão de rádio gravada, que a gente está muito acostumado com rádio ao vivo, né? Podcast é rádio gravado. E, inclusive, nos outros países, ela é chamada de emissão de rádio, porque nós, no Brasil, gostamos de usar os termos em inglês. E essas emissões, muitas vezes, elas são datadas. Então, essa que eu vou compartilhar com vocês o link, ela foi gravada em maio do ano passado, no início da pandemia. Então, tem algumas coisas que são comentadas lá que a gente vai falar, não é bem assim, ou, não, olha, aquela época, aquele momento a gente estava pensando desse jeito. Mas, de forma geral, em síntese, um podcast traz informações boas, mesmo que algumas coisas estejam descontextualizadas. Ok? Então, 4 notas durante o semestre. A primeira foi em dupla do projeto, que vocês têm que submeter hoje até meia-noite. A segunda vai ser em dupla também, que é o resumo, que vocês vão submeter na segunda. As 2 últimas notas serão na semana do dia 25. Eu não posso colocar no SIGA a nota todo dia, para vocês submeter as coisas todo dia, ou todas num dia só, melhor dizendo. Tem que ser separados, porque a normatização acadêmica nos obriga a, primeiro, entregar a nota para o aluno, para depois fazer uma nova avaliação. Então, vai ser na semana do dia 25, as demais avaliações, e eu vou incluir em uma dessas avaliações da resenha os exercícios como nota. Eu não fiz isso no semestre passado, mas nesse eu vou fazer. Então, 4 notas, e uma coisa que eu quero pedir com muito cuidado a vocês em relação às resenhas. No semestre passado, eu tive caso de 3 alunos que fizeram uma resenha muito parecida. Provavelmente uma pessoa fez e os outros leram e criaram da sua cabeça um outro texto, e tem uma lógica de um pensamento, não tem um raciocínio numa resenha. Se alguém emprestar a resenha para outra pessoa para ela fazer a dela, eu vou pegar o raciocínio. Eu sou boa em lógica. E aí, eu coloquei esses alunos para me explicar o que tinha acontecido, tiraram nota super baixa e quase reprovaram por causa disso. Então, não tentem fazer com base no que o outro faz, porque eu capto a cópia. Mesmo que mude os termos, fica na cara que não é original. Leiam sobre o tema, se for o caso, assistam o que tem que assistir e escrevam com as palavras de vocês, se posicionando da forma de vocês, mas não copiem de ninguém, porque é antiético e pode comprometer a aprovação de vocês na disciplina. Tá bom? Alguma dúvida? Até que dia que nós podemos te enviar os resumos para correções? Eu gostaria que vocês começassem a me enviar ele amanhã, quem já tem alguma coisa, porque é o mesmo ritual da que foi essa semana passada. Por e-mail, eu corrijo, devolvo e falo, olha, não, precisa corrigir A, B e C, me envia novamente. Ou senão eu falo, pode submeter que já está no ponto. Então, não pode chegar na segunda e me mandar em cima da hora, e nem chegar na segunda e querer submeter sem eu ter visto antes, porque nós criamos uma metodologia aqui que é de trabalho coletivo, né? É colaborativo, eu trabalho com vocês nos trabalhos para que eles saiam coisas boas. E no caso, então, se a gente já tiver pelo menos os resultados já escritos, por causa que a gente já, no caso, minha dupla é com o William, a gente já tabulou os dados, né? A gente vai revisar os dados e queremos verificar se está tudo ok. Então, os resultados escritos, então até amanhã a gente já pode enviar para a senhora. Mesmo que sejam só os resultados de início. Pode, sem problema. Eu estou à disposição de vocês. Então, tá Às vezes eu não consigo responder. É um resumo simples. Já vou mandar as regras. Às vezes eu não consigo responder na hora. Por exemplo, hoje pela manhã eu tive um compromisso, uma reunião que me tomou um monte de tempo e eu não consegui responder na hora. Mas à tarde, assim que deu, eu já comecei a responder. Mas eu me esforço para responder vocês no mesmo dia. Depois desse trabalho, será que a gente consegue até melhorá-lo? De uma certa forma, escrever até um trabalho completo, ou até aumentar dados e publicar ele como artigo? O que a senhora acha? Certamente, Gustavo.
Eu comentei algumas vezes com vocês aqui da aluna de medicina que cursou disciplina conosco e que levou o prêmio de melhor trabalho num congresso de medicina. Sim, eu lembro disso. Estava pensando nisso ontem, quando eu estava vendo os dados. Pronto, pode submeter só o resumo simples, ou pode ser estendido, ou pode ser um artigo, e eu me disponibilizo para orientar. E vou dando um termômetro para vocês. Olha, isso vai para uma revista melhor, uma revista não tão boa, mais simples, ou melhor mandar isso para um congresso, de acordo com a qualidade que vocês conseguem chegar. E não só a qualidade, mas o ineditismo. Porque os dados estão lá e tem muita coisa publicada sobre eles. Aí, se vocês vierem com alguma coisa que já existe, não tem muita. Ele não chama atenção e não é tão fácil de ser publicado, né? Mas se tiver algumas coisas inéditas nos resumos, nos resultados, aí fica mais fácil para publicar. Ok, obrigado. Não é nada. O que mais? Professora, eu acho que a minha dupla, o Edivaldo, já tinha te mandado por e-mail o nosso trabalho de hoje. Tem que te mandar novamente no cigarro ou só por e-mail tá bom? Só por e-mail tá bom. Peraí que eu já confiro. Não recebi, Juliana. Por e-mail, não. Tá, eu vou mandar pelo cigarro, então. Ok. Mais alguma dúvida? Não? Então, eu finalizo a aula, eu vou corrigir o de Hanseníase e o de dengue, que não é a versão final ainda, que está aqui no meu e-mail, já devolvo agora, e vou mandar para vocês as regras do resumo, e já vou mandar também da... Ai, qual é o termo? Resenha? Da resenha, fugiu a palavra. Da resenha para vocês, tá bom? E aí a gente vai se falando no grupo. Tá bom? Ok. Tá bom, professora? Tá bom, boa noite, então. Dedique-se ao trabalho que vocês têm, porque ele não é fácil, e caprichem, vou ser exigente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Obrigado.